O título da nossa lição vai ser sobre o arrebatamento da igreja, né? Um tema bem atual, né? Um tema muito importante, né? Que a igreja tem que estar aguardando. E o convidado para comentar a lição conosco é o nosso vice-presidente, evangelista irmão Edson. Seja bem-vindo aqui, irmão Edson. Já agradeço a sua presença, né? Meu boa noite na paz do Senhor a todos que estão sintonizados com esta escola bíblica. Sou grato a Deus e a você por ter me convidado a participar do comentário desta lição, o arrebatamento da igreja, presbítero Montasso. Sim, como nós já falamos antes de iniciar a escola, né, irmão Edson? É um tema muito atual, né? Muito importante, que vai servir de alerta para nós. Muito bem, irmãos. A temática em foco da lição diz assim: o arrebatamento é o evento mais aguardado pela igreja do Senhor. Nós ansiamos pelo ressoar da última trombeta para que, enfim, possamos estar com o Senhor eternamente. A nossa leitura bíblica em classe é um texto bastante conhecido da igreja, né? Ele está em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 13 ao 18. Vamos ler juntos, irmão Edson. Eu leio um e o irmão lê outro, tá? Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nesse texto aqui, né, irmão Edson, a gente já vê sobre a esperança, né? É um texto, até eu gosto nessa linguagem de hoje, aqui, nessa, mais fácil para você entender, irmão Edson. Até eu vou ler o primeiro aqui, ó. Versículo 13, que é interessante, irmão Edson. Okay. Diz assim, ó: e agora, irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um fiel quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança. E é o que acontece hoje ainda e sucessivamente para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, né? Sente essa tristeza, achando que nunca mais vão encontrar, nunca mais, perdeu a esperança de tudo porque morreu. Mas nós estamos aguardando a volta de Jesus. Nós temos essa esperança, né, Amém. Irmãos? Amém. Então, irmãos, o objetivo geral dessa lição, a presente lição tem por objetivo apresentar os dados gerais que estão relacionados ao arrebatamento da igreja. Apresentaremos os aspectos gerais do princípio das dores, demonstrando que o que estamos vivendo ainda não é a grande tribulação, bem como discutiremos sobre os sinais dos tempos, né? Atingiremos o objetivo geral seguindo os objetivos específicos. E os objetivos específicos, no primeiro tópico, irmãos, nós vamos discutir sobre os princípios das dores, né? Apresentando a sua distinção da grande tribulação, apresentar os sinais dos tempos, refletindo como eles preparam o terreno para a aparição do anticristo, e no terceiro tópico, trabalhar com os aspectos gerais do arrebatamento da igreja. Aqui, irmão Edson, nesse objetivo geral, né, tem muita gente que não crê na grande tribulação, né, diferente da nossa igreja, né? Nós cremos, né, que vai ter o arrebatamento, nós estamos estudando a grande tribulação. Lógico, nós não passaremos por isso, mas tem muita gente que pensa que a grande tribulação que nós estamos vivendo hoje. Não, de maneira nenhuma. Se agora está difícil para aqueles que não subirão, a grande tribulação ela se dividirá em duas partes, a lição é número 8, né? Isso. Então, a tribulação e a grande tribulação, que é coisa que não desejamos, né? É coisa tremenda, né? Muito bem. A nossa introdução, irmãos, ela diz assim:
brevemente um grande evento acontecerá e será noticiado por todos os veículos de comunicação, bem como será grandemente comentado em todas as redes sociais. Esse evento é o arrebatamento da igreja. Até aqui nos slides, irmãos, está a notícia, né? Onde está aquele povo barulhento? Tem aquele hino que é muito cantado, né, irmão Edson? Então, realmente, essa notícia vai acontecer. Então, a palavra arrebatamento significa arrancado rapidamente e com força, e abrangerá apenas aos salvos em Cristo de todas as gerações. Então, essa lição apresentará alguns elementos desse grande evento para a igreja, né? Que Deus nos ajude em Cristo para que possamos chegar lá. Pode comentar, irmão Edson. Não, o que desejávamos, infelizmente, mas graças a Deus por aqueles que participam conosco nesta lição, nesta noite, porque é falar do arrebatamento da igreja que nós temos o intuito de fazer com que toda a igreja se desperte para o momento que estamos vivendo e que devemos estar preparados para nos encontrar com o Senhor Jesus. Então, interessante termos esta lição para ser comentada. Mas o mais triste, presbítero Timon, é aqueles que não conhecem a verdade, não sabe, se porventura estivesse sintonizado conosco, não sabe o que quer dizer arrebatamento da igreja, embora acho que a partir do ensinamento de hoje vão começar a ter uma noção e compreender, né? É isso mesmo, irmão Edson. Quando o senhor estava falando, me veio o ID da igreja, né? A responsabilidade que nós temos, né, irmão Edson? Porque a lição de hoje, ela vem a despertar, como o senhor já falou, não só a igreja, nós, né, a igreja no todo, mas e as pessoas que não conhecem a Jesus. Certo. Né? E o que nós estamos fazendo, né, a igreja em si, né? Porque a coisa é tão séria que se Jesus, daqui a poucos minutos, viesse arrebatar a igreja, somente os salvos, somente aqueles que estão em Cristo Jesus, que conhecem a verdade, que reconheceram que são pecadores e receberam o Senhor como Senhor das suas vidas e estão em comunhão com o Senhor, é que seriam arrebatados. Estes que estão vivos e os que morreram em Cristo. E aqueles que ainda não se definiram e não receberam o Senhor como Senhor da sua vida, Jesus como Senhor da sua vida, todos estes ficarão para a tribulação e grande tribulação, presbítero Montasso. Então é triste esse lado, a igreja despertar para anunciar a verdade e se preparar para a volta de Jesus. E também, né, irmão Edson, quantas pessoas que às vezes por um motivo ou outro se afastaram da igreja, né? Que estão fora da igreja, estão, quem sabe, sem força, né? Mas ainda há tempo, né? Verdade. Porque a gente vai ver no decorrer da lição, irmãos, essa questão do arrebatamento vai ser uma coisa muito rápida, muito próxima, né? Tudo está se mostrando, a gente vai ver no decorrer da lição, né, irmãos? Tudo está se fechando, né? Então, irmão, quem sabe alguém que está nos escutando, né, que ainda não se decidiu, né, ou tem que fazer um retorno, é a hora, é o momento, né? Infelizmente não dá para passar todo o conhecimento daquilo que pouco que adquirimos das Escrituras numa hora de aula. Sim. Mas quando você falou daqueles presbítero Montasso, o que veio ao meu coração é o seguinte, ó. Hoje nós não precisamos dar a nossa vida para herdar a vida eterna com Jesus. Hoje não precisamos, porque teve alguém que fez isso por nós, que foi Jesus. Mas se Jesus vier hoje, nesse momento, arrebatar a sua igreja, os que ficarem terão que renunciar à sua vida se desejarem ser salvos, né? As Escrituras falam sobre isso, né? Pagarão com a sua própria, darão o seu próprio sangue se desejarem ser salvo, exatamente, porque ele tem que renunciar à marca da besta. É lição posterior, que nós invocamos a todo o nosso povo, a igreja, a participar das próximas aulas também, né? Isso. Que é enriquecedor. Isso. Até eu marquei aqui, né, irmão Edson, sobre o ID, né, entre a pregação da igreja, né, que pregar mais, né, sobre o arrependimento, sobre o arrebatamento, né, que são temas, parece que é tão difícil de você ouvir uma pregação, né, sobre o arrebatamento. Mas é o que nós estamos aguardando, é o que falta cumprir, né? É verdade. Muito bem, irmãos. Vamos aqui para o primeiro tópico, né? Aqui nós vamos falar, irmãos, sobre o princípio das dores, né? E o 1.1 diz assim: por que princípio das dores, né?
Aqui, ó, ao ser perguntado sobre os sinais que indicarão a sua volta e o fim dos tempos, né? Aqui perguntaram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, né? Está lá em Mateus 24, 3, né? Daí aqui continuando. Jesus apresenta aos discípulos uma longa lista de acontecimento dos últimos dias. E aqui, ó, irmãos, é o que está acontecendo, né? Jesus já falou naquela época, ele já falava isso, ó. Diz assim, ó, no corpo do seu discurso, Cristo apresenta sinais calamitosos que serão intensificados na medida que o seu retorno se aproxima. E veja, irmãos, quais os sinais. Guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação. Reino contra reino. Fomes, né? Terremotos em vários lugares. Esses sinais são apresentados como o princípio das dores, né? Está tudo lá em Mateus, né, no capítulo de número 24, que é o sermão profético, né, o sermão do Monte das Oliveiras, né? Então, a palavra dores nesse texto está significando dores de parto. Cristo estava alertando que todos os sinais não seriam o final consumado, mas o aviso de que este fim estava prestes a acontecer. Então, é isso aí, né, irmão Edson? Jesus apresentou isso para que nós estivéssemos despertados e alertas, né? Não é o fim, mas é o início para este fim, né? Para a tribulação, a grande tribulação, e é o início para que o Senhor venha arrebatar a igreja. Já é a demonstração de que se aproxima o dia da volta de Jesus, né? Com esse princípio de dores, né, presbítero Montasso? E hoje, né, muito mais, né, coisas que estão acontecendo aí que... nós vamos discorrer na própria lição, né, para chegar nessa parte, muito né? bem. Aqui agora, irmãos, no 1.2, uma pergunta. Já estamos vivendo a tribulação? Não, né? Muitos tendem a confundir o princípio das dores com o período de tribulação na terra, mas não é assim. Quando a Bíblia trata sobre a tribulação, ela afirma que, ó, Mateus 24, 21, diz assim, haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, esse aqui é o período, irmãos, da grande tribulação, para a gente ter conhecimento, mas nós, a igreja, estará já com Cristo em glória, né? Devemos ter em mente que o período de tribulação somente terá início quando, irmãos? Quando após o arrebatamento da igreja, né? Sendo marcado pelo aparecimento do anticristo. Então, o princípio das dores, o que é? Reflete uma etapa que antecede o arrebatamento da igreja, né? Alertando, o Senhor é tão bom, né, irmão Edson? Alertando o mundo do que breve virá. Eu gostaria de fazer a leitura de um parágrafo desse tópico, presbítero Montasso, que diz Edson, assim, ó. O princípio das dores são sinais que sempre ocorreram, desde os tempos do sermão profético de Jesus até os dias de hoje, mas que ficarão mais intensos à medida que se aproxima o arrebatamento da igreja. E, posteriormente, ficarão insuportáveis no período da tribulação. Né? Então, é o momento que hoje, parar para analisar o que nós estamos vivenciando, em termos que nós vamos ver lição a seguir, em termos da natureza, em termos de sociedade, né, o que está acontecendo, isso tudo é aquilo que há 2000 e poucos anos Jesus, no Sermão da Montanha, estava explicando aos discípulos, né? Isso. E é o que nós estamos vivenciando hoje e sabendo que não falta mais nada para Jesus voltar e arrebatar a igreja, né? Tudo está preparado, né? Como diz aquele hino, né? Tudo nos mostra que Cristo já volta. Né? Muito bem. 1.3, não vos assusteis, né? Aqui é interessante esse tópico, né, quando a gente estava estudando, né, irmão Edson? Que aqui já entra um pouquinho da esperança, né? Não fica assustado. E aqui é engraçado, a gente vai ler aqui, irmãos, ó. Enquanto o mundo estará agitado com os acontecimentos dos sinais, né? A igreja deve permanecer firme e constante, aguardando com esperança o grande evento esperado, o seu arrebatamento. E aqui está a leitura que nós fizemos, né, irmãos? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, né? Que nós seremos arrebatados, né? Primeiro, o Senhor ressuscitará os salvos, né? Ressuscitarão primeiro. De todas as épocas. Isso, de todas as épocas. Depois nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares.
Que maravilha, né, irmão Edson? É verdade. E aqui, o comentarista da lição, até ele coloca, né, ele falando em preocupação e não estar assustado. Aqui tem muitas pessoas, né, que elas ficam assim desesperadas, né, elas ficam pensando porque elas não têm esperança, né, irmão Edson? Aqui, ó, até mesmo planejando realizar colônias em outros planetas, né, caso a Terra se torne inabitável. Aqui, ó, podemos encontrar notícias que refletem o preparo de pessoas para um apocalipse zumbi. Então, são umas ideias, irmão Edson. Mas o que é isso? Fora da palavra da Bíblia, né, irmão Edson? Bíblia. E aqui interessante, eu estava lendo, né, sobre essa colônias em outros planetas, né? E eles querem, né, não querem vender terreno lá, fazer expedições para Marte e para tantos lugares. Eu creio que isso serve para nós como conhecimento e como aperfeiçoamento do conhecimento, a ciência dando oportunidade, porque se multiplicando, né? O objetivo é aquele, mas abre-se o conhecimento para várias coisas que podem ser usadas aqui, né? Então, além de gerar empregos, desperta nos cientistas, né, o desejo de conhecer coisas novas e, com isso, a ciência passa a ser empregada para nós, no tempo nosso aqui, na verdade, né? Então, né, esses sinais realmente, né, irmão Edson, eles vão acontecer antes do arrebatamento. Sim. Né? Então, é uma confirmação, né, que a Bíblia, assim, a gente sempre estudando, né, irmão Edson, e o irmão é um que gosta também de escola, né? Amém. Eu estava pensando na nossa escola, né, dos mais velhos, dos obreiros, de professores, o senhor, é o meu sogro, né? Verdade, José João, né? evangelista. Da igreja nossa aqui, né? O resto, tipo assim, vem pessoas e passam pessoas, né? Mas está vindo uma leva abençoada aí já. Amém, né? Amém. Mas então, né, irmão, então tudo isso que nós estamos falando, estudando, é o que a Bíblia nos mostra e nos deixa um alerta. O importante, veja bem, nós podemos falar algo agora que o Senhor Deus falou no passado em Oséias: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós precisamos nos inteirar da palavra de Deus, conhecer as verdades que o Senhor deixou para nós, para não sermos pegos de surpresa. Então, por isso a nossa lição nesta noite, né, e as lições subsequentes, para que a igreja se prepare. A tristeza e o ficar espantado é saber que Jesus está às portas e nós precisamos estar preparados, né? Não afastados do Senhor, mas em íntima comunhão com o Senhor, né? Intimidade, isso. Aguardando, preparado, né, irmão? Sim. Muito bem. Segundo tópico agora, irmãos, sinais dos tempos, né? Então aqui, ó, 2.1, nós vamos ver sobre os sinais na natureza, né? Então, alguns dos sinais da volta iminente de Cristo e do final de todas as coisas ocorrerão na natureza. Em seu sermão profético, Jesus afirmou que haveria muitos terremotos, grandes sinais nos céus, né, sinais no céu e coisas espantosas. Não precisamos procurar muito para saber que todas essas coisas estão acontecendo, né? Aqui até na lição está o terremoto que teve no Haiti, certo, em 2010, né, onde milhares de pessoas morreram, né, naquele terremoto. E aqui nós temos também, né, irmão Edson? Fala do Katrina também. Isso, do Katrina, queda de meteoros, furacões, tufões, né? Vulcões em erupção, maremotos, tornados, indicativos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Não vamos longe, Santa Catarina, que sofreu agora há poucos dias, né? Veja a destruição que tivemos. Nós aqui no estado, né? Então, realmente. Então, esse é na natureza, né, irmão? Agora, na natureza a gente percebe, né? A gente olhando, você percebe. Sim. Não sei se o senhor quer comentar mais alguma coisa. Tá. Esse é ok, né? Tá, agora nós vamos ver, irmãos, sinais na sociedade. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, porque realmente esse aqui está acontecendo, né, irmão? Verdade. São coisas que você vê, uma inversão de valores e assim por diante. Ó. A lista de sinais que ocorrerão na sociedade é grande, né? Ela não somente atuarão e refletirão na vida social, mas na vida moral e religiosa também. Então, isso, irmãos, é o cumprimento da palavra. E é engraçado aqui, até o nosso comentarista, ele usa o que Lucas falou, né? Em linhas gerais, os sinais, né, na vida social são comparados aos dias de Noé e dias de Ló, né? Porque o pessoal, naquela época, né, ou seja, serão tempos em que a humanidade servirá mais à criatura do que o Criador.
E aqui até tem um versículo muito interessante. Lucas capítulo 17, versículo 28 a 30, quando pode Jesus, ler, né? Pode dar quando pra Jesus ler, quando Jesus comparou a humanidade dos últimos tempos com aquela que viveu nos tempos de Ló, né? Então Jesus em Lucas 17, 28 a 30, tá na tua leitura de hoje, né? Isso, Tasso. Jesus mesmo comparou a humanidade dos últimos tempos com aquela que viveu nos tempos de Ló, né? 17 do 28, né? Isso. Diz assim: a mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. O povo andava de lá para cá em seus negócios diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo. No dia em que Ló deixou Sodoma, fogo e enxofre caíram do céu e todos foram destruídos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Veja só, e o que é que falta hoje? Deus mandou que destruísse Sodoma e Gomorra pelo que acontecia lá. Homossexualismo liberado, a prostituição liberada, total, né? Exatamente. Né? Total. E o momento que vivemos hoje no mundo não é semelhante àquilo que Jesus já havia falado em Lucas 17, 28 a 30, né? É o mesmo tempo, né? Os casamentos estão sendo desfeitos por causa de adultérios ou depravações sexuais não consentidas. Nos carnavais as pessoas praticam relações sexuais ao ar livre, sem pensar em quem está ao seu redor. Quer Pesado, dizer, né? Pesado, né, irmãos? Aquilo que escandalizava a tempos passados, né, os nossos avós, hoje assiste-se com a maior naturalidade, né? Mas é uma inversão de valores, né, irmão? Sim. O próprio profeta Isaías fala, né? É daquele que chama o bem de mal e o mal de bem, né? Certo. Quer dizer, então, está havendo uma inversão de valores. sim. Né? E aqui também esse versículo eu achei interessante, irmão. Aquilo que era exceção está sendo regra. É né? regra. Não, e o pior não é isso, irmão Edson. O pior é que eles querem que você aceite aquilo, né? Você não pode nem opinar que você é homofóbico, ou você é isso, ou você é quadrado, né? É complicado. É verdade, mas nós temos que ficar com a palavra, lógico, né, Tasso? Nós temos que amar as pessoas, mas não concordar com aquilo que elas fazem errado. Verdade. Né? O amor é incondicional, né? Aqui, irmãos, outra coisa que chama a atenção, irmão Edson, nesse versículo de Romanos 1:25, né? Que trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Serve mais a criatura do que o Criador, né? Adora-se mais a criatura. Adora-se a criatura, né, irmãos, do que o Criador, né? Mas hoje se procura dar mais valor ao ter do que ao ser. E é triste isso, né, Tasso? E às vezes, a gente tem que ter um cuidado. O mundo usa muito isso, Sim, né, irmãos? sim. O que a pessoa tem, não o que a pessoa é, né? É verdade. Então mas graças a Deus que o Senhor não faz acepção de pessoas. Graças né? a O nosso Deus não faz. Ele nem estima mais, né, o rico do que o pobre. Né? O Senhor é maravilhoso. Ainda nesse parágrafo, Tasso, permitir, diz assim, ó: não podemos esquecer da corrupção que a cada dia cresce com escândalos, reuniões secretas e brigas pelo poder. O homem segue sedento em busca daquilo que não é seu, e para isso tem imergido nas entranhas da ilegalidade, seja ela no aspecto político, judicial ou econômico. Isso, irmão, está acontecendo hoje ou não? Pois é triste tudo Veja isso o que a nosso gente judiciário, vê, né? como é que está, né, irmãos? É triste. É. Então, além disso, irmãos, que o irmão Edson já mencionou, existem, né, as guerras, rumores de guerra, fomes e epidemias. Interessante essa questão da fome, irmão Edson, eu estava estudando, que no mundo há alimento é produzido alimento para toda a população, sabe? A população é em torno de 8 bilhões e é produzido alimento para cerca de 10 bilhões de pessoas. Só que ele é mal distribuído. Né? E há um desperdício exagerado também, presbítero Montasso, né? Nós temos que valorizar aquilo que recebemos à mesa, né? Até aqui não caberia, mas serve para nós porque é ensino, né? Nunca colocar ao prato além daquilo que você vai comer, porque vai jogar fora e sempre lembrar que tem alguém que não tem o que comer, né? Isso mesmo. Nesse aspecto. Os sinais agora na vida moral, né? O irmão já falou um pouquinho também, né? Sim. Enganação, traição e ódio, né? Iniquidade, né? Tempos trabalhosos. Esse versículo aqui é interessante, irmão Edson, de 2 Timóteo, capítulo 3, né? Aqui eu vou ler o versículo 1 e 2, que diz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos,
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Tempos trabalhosos. É o que está se verificando no tempo de hoje, né? Muito bem. Ó, daí aqui também fala, né, irmão, do âmbito religioso, né, que tem também... Tem da questão social, Tarso, também, Pode, né? pode, irmão. Na questão social, Mateus 24, do 37 ao 39, Vamos ver na linguagem de a hoje. linguagem de hoje, né? Mateus. Embora a crescente atuação da igreja na área evangelística, a sociedade continua a caminhar a passos largos para longe de Deus. É fato que o homem procura servir mais a criatura do que ao Criador, Romanos 1:25, né? Sim. Esta dimensão de sinais pode ser comparada aos dias de Noé, né? Conforme Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39. Diz assim, ó, a vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos, né? Assim será a vinda do Filho do Homem. Tem que estar preparado, está sendo avisado, está sendo falado. Está sendo avisado. E a época de Noé foi 100 anos construindo a arca, aproximadamente, né? 100, 100 e pouco. Irmão Edson, vamos colocar no lugar dele, né? Quem sabe ele foi pregar para tantas pessoas, e as pessoas, será que não falaram para ele, mas você é um louco, né? Você... Fazendo uma arca, se nem chuva temos, né? Mas a família dele foi salva, né? Nós temos que procurar salvar a nossa família, pelo menos. Isso mesmo. E aqui, irmão Edson, no ambiente também religioso, né, que tem as apostasias, os escarnecedores, né, a falta de fé também, né, que tá acontecendo, né, perseguições. Nós aqui no Brasil, graças a Deus, não temos esse problema, né, irmão Edson, com relação a perseguições religiosas, né? Você tem muito pouco em relação a outros países aí que é mas no mundo de uma forma existe, no né, mundo Tasso? de uma forma nós temos ouvido quantos missionários, quantos pastores têm sido assassinados, mortos, né, por levar a mensagem de boas novas. Países mais cortina de ferro, né? Isso mesmo. Aqui também está líderes religiosos que se apresentarão como pastores de ovelhas, porém são apenas ladrões e salteadores. Certo. Existe também. Sim. Mas aí daquele, né, irmão Edson? Aí daquele, né? Sim. O camarada acha que talvez possa estar numa boa agora fazendo isso, mas e todos nós não teremos que dar conta diante de Deus? Existe somente um evangelho genuíno, né? Mas tem muitas portas com denominações satisfazendo a condição de pessoas que não querem viver o evangelho genuíno. Muito bem. 2.3. Tasso, permite? Sim, irmão Edson. Eu não queria deixar passar ao meditar a lição. Eu me lembrei de algo que você podia fazer leitura para nós, por favor, em Lucas capítulo 21, versículo 29, quando Jesus fala da parábola da figueira. Um dos sinais é Israel, Tasso, né? Olhar para os sinais. Nós falamos sobre a natureza, falamos sobre a questão da sociedade, né? A questão religiosa, social e moral. Mas Israel é um sinal também que deve ser observado, não é isso? Isso, né? Diz assim, ó. E lhes contou esta parábola. Vejam a figueira e todas as árvores. Quando aparecem as folhas, vocês mesmos percebem e sabem, sem ninguém dizer, que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês puderem ver os acontecimentos que eu descrevi, fiquem certos de que o reino de Deus está próximo. E falando de Israel, o que eu gostaria de falar é que Israel, veja bem, a vida inteira passou espalhado em todas as nações, mas ele é nação somente a partir de 14 de maio de 1948. Há pouco tempo, há poucos anos atrás, irmãos, Israel até então não era nação. E olha a potência que é hoje Israel, né? Passou a ser nação a partir de 1948. E comparando com aquilo que Jesus falou de observar, Israel quando fala-se da figueira, né? Sim. Então a figueira está aí, Israel brotando, né? Como nação, desenvolvendo, é uma potência. Então é um dos sinais também para a volta de Cristo, né? Amém. Muito bem, 2.3, o terreno está preparado, né? Toda desordem que acontece no mundo tem um único objetivo: preparar o terreno para a atuação do anticristo, né?
A própria Bíblia revela quando afirma que já o ministério da injustiça opera. A afirmação de que quanto pior, melhor, pode com toda certeza ser associada ao anticristo. Para ele, quanto pior for a situação do mundo, mais fácil será a sua projeção na sociedade, né? Daí o mundo busca por uma solução, e é isto que o iníquo irá apresentar, mesmo que de modo enganoso. Por isso, os acontecimentos preparam todo o terreno para o favorecimento do reinado do anticristo. Tudo está sendo preparado, ele não se manifestou ainda, só vai se manifestar após o arrebatamento da igreja, mas tudo está caminhando para o terreno está preparado para ele. É engraçado, irmão, eu estava estudando também o fato de quanto pior, melhor. Nós temos até aqui no nosso país, né, alguns partidos, algumas coisas. Sim, que querem ver o caos, né? Querem ver o caos, né? Sim. A imprensa, algumas coisas, que quanto pior, melhor. Né? Então, muito bem. Vamos para o último tópico, né? As horas passam rápido, e como diz o irmão Edson, 1 hora é muito pouco, né? Mas temos que ficar dentro do horário. Arrancados com força, no tópico 3, né? 3.1. Precederemos os que dormem? Existia uma grande controvérsia, né, no meio dos tessalonicenses a respeito desse assunto. Ao que tudo indica, eles não acreditavam que os que morrem em Cristo seriam arrebatados juntamente aos que estiverem vivos no momento, né? Ele alertou os crentes tessalonicenses de que modo algum os vivos terão precedência aos que dormem, né? Veja bem, ó, o próprio Paulo diz: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, né? Ó, no momento do ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão com os seus corpos incorruptíveis, né? Interessante esse versículo aqui, né, irmão Edson? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Está em 1 Coríntios 15, 52, né? E todos os vivos serão arrebatados juntamente com eles. Está bem explicadinho, né, irmão Edson? Tá. Os mortos em Cristo Jesus, esses ressuscitarão um corpo incorruptível para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E nós, já em seguida, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados e elevados às alturas com o Senhor. E Ele nos levará às bodas, né, do Cordeiro. Amém, né? Amém. Que bênção. Muito bem. 3.2. O encontro com Cristo. Assim que ressoar a trombeta, né, logo após todos os salvos da história tiverem os seus corpos transformados, né, partiremos ao encontro do Senhor nos ares, né? Ao contrário do que muitos pensam, a nossa entrada no céu não será desacompanhada, para que encontremos Jesus lá, mas sim iremos ao seu encontro nos ares. Foi Cristo que nos prometeu isso enquanto disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Tem João no capítulo 14, versículo 3. Amém. Interessante, né, irmão? Meditando sobre a transformação, Tasso, veja que só Deus maravilhoso para transformar. E fica, as vestes, fica tudo como está aqui, somos transformados e subiremos com Ele. Irmão, né? Aquilo que não subiu a nossa mente, né? Porque às vezes a gente quer entender os pormenores. Como é que o Senhor vai fazer como isso? Que vai ser que os mortos, depois nós. Mas, irmãos, existe alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível, né? Então, é que a nossa mente, irmão, por mais que a gente se esforce e queira tentar entender e tudo, mas a gente não vai conseguir entender. É imaginar os que morreram, seja onde estiverem, até no fundo de mares, né? Porque naufragaram, mas estavam em Cristo Jesus, os seus corpos surgirão de lá, até transformados. Tem um comentário na lição incorruptíveis, aí, né? Que o irmão, não sei se o irmão chegou a, que diz assim: não importa a maneira que a pessoa parta, né? Certo. Que a pessoa morra, porque às vezes as pessoas confundem muitas coisas, né? Porque a pessoa morreu com uma doença tal, ou com foi um acidente de carro, alguma coisa. Ou foi um acidente. Mas, irmãos, o importante é se ela partiu salva ou não. Ele vai receber um corpo incorruptível, né? Um corpo incorruptível, justamente. Então, né, irmãos, o importante é que nós temos que ficar firmados na rocha, né?
essa lição nos faz despertar para o momento em que estamos vivendo e de que maneiras estamos servindo ao Senhor. Estamos ligados com Ele, temos intimidade com o Senhor, temos intimidade com o Espírito Santo, ou com essa pandemia relaxamos um pouquinho. É hora de nós nos voltarmos ao Senhor, né? Saber que precisamos estar unidos ao nosso Deus, ter a comunhão com o Espírito Santo para também ouvir o som da trombeta e poder ser arrebatado, né, Montas? Amém, glória a Deus. Muito bem, 3.3, irmão Edson, vai falar sobre a essência da nossa esperança. E nada como terminar falando em esperança, né, irmão Edson? Amém. Porque estamos passando momentos difíceis, estamos passando os dias maus, mas temos uma esperança. Sim, breve o Senhor Jesus virá. Breve o Senhor vai buscar a sua igreja, né? É outra vida, né, irmãos? Não haverá sofrimento, lágrimas, dores, é isso que nós aguardamos, é um pouquinho de tempo, como diz Hebreus, né? E aquele que há de vir virá e não tardará. Amém. Aqui, ó, muitos desejam chegar ao céu, né? Andar nas ruas de ouro e de cristal, comer do fruto da árvore da vida e habitar na Nova Jerusalém, né? Mas a essência da nossa esperança não pode ser focada apenas no lugar para onde vamos, mas sim em quem nos conduzirá e com quem estaremos, né? A esse lugar, e com quem estaremos. Então a palavra de Deus sempre foi enfática nisso. Ó. Virei outra vez e vos levareis para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. João 14:13. Então isso aqui, irmão Edson, uma promessa de Jesus. Né? Uma promessa que ele fez para nós. Né? Ó, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor, né? Então, irmãos, ó, a essência da nossa esperança é estar juntamente com Cristo para sempre. Essa deve ser a primeira prioridade do cristão. Se desejamos estar com o Senhor na glória, a eternidade com Ele, devemos começar a buscar mais a presença dEle aqui, a comunhão e intimidade com Ele aqui. Queridos irmãos, vamos buscar mais a face do Senhor, ter intimidade com o Espírito Santo e desejar o céu e a presença de Jesus na eternidade, queridos. Isso, então a nossa esperança é Jesus, né? Amém. E Ele tem a saída para todas as coisas. Muito bem, irmãos. A nossa conclusão diz assim: a noiva do Cordeiro aguarda ansiosa o seu encontro com o noivo. Mas enquanto isto, ela deve estar preparada para esse encontro. Tudo ao nosso redor somente reafirma que Cristo breve virá. Cabe a nós somente estarmos preparados para esse grande encontro. E aqui o comentarista da lição, ele termina dizendo assim: e você e eu, né, estamos preparados? Né? Você está preparado? Eu estou preparado? A partir de agora vamos nos esforçar um pouquinho mais, renunciar um pouco os desejos da carne, das coisas deste mundo e buscar mais, né, o sobrenatural, a presença de Deus, desejar o céu, desejar a comunhão com Jesus. Isso, como o irmão Edson falou, né? Ter intimidade, né, irmão Edson? Amém. Buscar fazer a nossa parte, fazer o ID da igreja, né? Para que nós possamos estar assim... Que não seja a pandemia ou outras coisas mais a justificativa para nós estarmos um pouco afastados do Senhor. Precisamos nos aproximar ainda mais, né? Chegai-vos a Deus, né, meus irmãos? E Ele se chegará a vós. Amém, irmão Edson? Muito obrigado, Tasso. Obrigado a todos que participaram conosco. Deus abençoe. Vamos aguardar a próxima lição, que será maravilhosa, Amém, Tasso. irmão Muito Edson, obrigado. Agradeço a todos os que estiveram conosco, né? Uma boa semana para todos. E eu passo para o pastor Anderson com o Felipe, eles vão cantar e vão fazer o que for necessário. Deus abençoe a todos, tá? Em nome de Jesus. Amém.